pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da turma Juvenis por Cristo da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Sejam todos muito bem-vindos em nome do Senhor. Hoje nós vamos falar da história de Maria, um pedacinho da história de Maria, um momento magnífico da relação dela com Jesus e o que a gente pode seguir desse exemplo da devoção de Maria a Cristo. Tá? Então a gente vai ler 11 versículos do livro de João, do Evangelho de João, é o capítulo 12, do versículo de 1 a 11. Tá? Então essa história, ela se passa em Betânia. Betânia está aqui pertinho de Jerusalém, ali você vê escrito Judéia, um pouquinho mais para baixo ali é Betânia, tá? Então coloquei aqui para vocês algumas imagens de como que era a cidade de Betânia, uma cidade de pedras, para vocês terem uma ideia do contexto, tá? E voltando um pouquinho antes da história principal, só queria contextualizar vocês quem são as principais pessoas que estão nessa história, tá? Que é Jesus, Lázaro e suas irmãs Marta e Maria. Tá? Jesus, antes do que a gente vai ler, Jesus ressuscitou Lázaro. Então, o próprio texto bíblico diz isso. Tá? Capítulo 12, então, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Tá? Então, o próprio texto bíblico já fala sobre, refere-se a essa questão da ressurreição de Lázaro. Tá? E aí continua o texto. Deram-lhe, pois, ali uma ceia, né? Fizeram uma ceia para Jesus. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. E aí o que acontece? A Marta estava lá fazendo os preparativos da ceia, servindo, e a Maria, vocês podem ver que ela está sentada ali, prestando muita atenção no que Jesus falava. E aí, a Maria, ela faz o seguinte, ela toma uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, e ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Encheu-se toda a casa com perfume de bálsamo. Tá? Então, pessoal, o nardo era algo preciosíssimo. Tá? Até coloquei no mapa para vocês verem aqui. Tem um pontinho lá que é no Nepal. E mais para a esquerda tem um outro círculozinho ali que é Israel. Só para vocês terem uma ideia da distância que era percorrida. Porque o nardo ele é uma planta originária do Nepal. Tá? Então, era muito difícil conseguir esse bálsamo, preparar esse bálsamo. E o custo dele era equivalente a um ano de salário de um trabalhador. Vocês imaginam trabalhar um ano para conseguir comprar um potinho de nardo, e era isso, era isso que estava acontecendo. A Maria tinha algo preciosíssimo ali nas mãos dela, e ela usa esse nardo para ungir, né, os pés de Cristo. E a gente vê algumas pinturas, essa é uma cena muito retratada na história. Tá? Então a gente vê nessa pintura todo mundo impressionado com o que a Maria estava fazendo. Né? Então ela unge os pés de Cristo com nardo e seca os pés dele com os próprios cabelos. Tá? E aí o que acontece? Nesse contexto ali, né, dessa cena? Então o versículo 4 diz assim: Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres,
mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: Deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Tá? Então, o que a Maria estava fazendo era aproveitar ao máximo aquela oportunidade que ela estava tendo de estar na presença de Jesus. Então, ela fez de tudo que ela pôde para poder agradar a Jesus, mostrar o seu amor, a sua devoção por Jesus, porque ela conseguia entender coisas que às vezes a gente não consegue entender, né? Do quanto a presença de Jesus em nossas vidas é valiosa. E ela tinha essa clareza, ela queria de uma certa forma poder retribuir a Jesus tudo que Jesus tinha feito na vida dela, né? De ter restaurado a vida dela, dela sentir uma mulher valorizada, uma mulher amada, enfim, de saber que ela tinha salvação eterna, que após a sua morte ela iria viver novamente, iria ressuscitar. E para isso para ela era extremamente valoroso, era uma alegria imensa. Então para ela não importava que ela iria pegar algo que valia um ano de trabalho dela para poder presentear Jesus. E é isso que Jesus estava falando. Ele não estava querendo se vangloriar, ele não estava querendo se colocar no pedestal. Ele estava dizendo para os que estavam ali presentes: sigam o exemplo dela, por amor a mim. E aí depois a gente vai entender o que Jesus estava falando, porque ele demonstra um amor ainda muito maior, não somente por Maria, mas por todos nós, porque ele dá algo para nós muito mais valioso do que todo o nada do mundo, que é a sua própria vida. Então, Jesus, ele faz isso para demonstrar o amor dele por nós. Então, a gente vê essa relação de pessoas se dedicando umas às outras, né? Maria a Jesus, Jesus a Maria, a todos nós, por amor, simplesmente por amor. Então, pessoal, a principal lição para a gente dessa história é que a gente deve ter essa relação não somente com Jesus, buscar essa relação com Jesus, mas com todas as pessoas, né? Porque o principal mandamento de Cristo para nós é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então a gente precisa refletir nessas histórias bíblicas, nessas mensagens bíblicas, para trazer isso para a nossa vida, né? Como que eu posso retribuir o amor de Deus, de Cristo por mim, que se reflete no amor que as pessoas têm por mim, no amor que eu tenho por elas. E Jesus também diz uma coisa que é muito difícil para a gente: amar os nossos inimigos, né? Não tentar buscar vingança nem nada disso, mas amar os nossos inimigos. E muitas vezes nós nem temos inimigos em nossas vidas, mas nós temos pessoas que a gente não consegue ter uma relação agradável, feliz. E o que a gente deve buscar nesses momentos é amá-las, né? Pedir ajuda a Deus, pedir ajuda a Jesus, dizer: me ajude a amar essa pessoa que eu tenho tanta dificuldade. Porque amar as pessoas que nos fazem bem, isso é ótimo também, né? Jesus não ensina o contrário. Você não precisa amar as pessoas que te amam, que são carinhosas com você. Não é nada disso. Também é isso que a gente precisa, é isso que a gente não precisa, mas isso que a gente deve fazer, né? Mas Jesus sabe que o nosso coração é pecaminoso, que a nossa natureza é pecaminosa e que a gente tem essa tendência a não conseguir amar as pessoas que não não ungem os nossos pés, porque a gente muitas vezes quer isso, né? Que as pessoas unjam os nossos pés com óleo, nos recebam com uma ceia na sua casa, mas será que a gente faz o mesmo, né? Então Jesus está falando isso, é isso que a gente tem que fazer um pelo outro. Assim como Maria ungiu os pés de Cristo, Jesus deu a sua vida por ela e por todos nós. Tá? Então, eu encerro a minha lição aqui para vocês e queria fazer uma oração. Tá? Então, convido vocês que me acompanhem, que cruzem suas mãos, fechem os seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por mais
uma lição belíssima que temos acesso através da Tua Palavra, a Bíblia. Obrigado, Senhor, por tudo o que o Senhor fez por nós, pelo seu sacrifício, simplesmente por nos amar e por nos ensinar, Senhor, através do Teu exemplo, através da Tua Palavra, que o caminho é sempre o caminho do amor. Algo que precisamos muito na nossa sociedade hoje em dia, que é amarmos de verdade, sem nenhum interesse, Senhor, sem querer nada em troca, simplesmente amarmos, porque esse é o Teu mandamento, porque Deus é amor, como está escrito na Tua Palavra, porque Tu é amor, Senhor, e Tu nos ama infinitamente. Perdoe os nossos erros, os nossos pecados, e nos oriente, Senhor, para que a gente permaneça sempre no Teu caminho, com um coração puro, buscando amar uns aos outros e Te amar sobre todas as coisas. Amém, Senhor. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês e graças a Deus, desde domingo passado, a gente já reabriu o departamento infantil da Igreja Presbiteriana de Botafogo, as crianças voltaram, então a gente vai se ver, alguns de vocês a gente vai se ver. Desculpa, galera, tem um convidado especial aqui. A gente vai se ver nesse domingo. E quem está assistindo esse vídeo agora, que quiser nos encontrar lá na igreja, o convite está feito, tá bom? Fiquem com Deus, uma boa semana. Dá tchau, galera. Tchau.